Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos o sistema respiratório, usando como base o material Aula 01 Introdução ao Sistema Respiratório, fechamento. A ideia é entender melhor as funções, a estrutura, sabe? E aqueles mecanismos que fazem a gente respirar e que também protegem nosso corpo. Vamos focar nos pontos-chave desse material? Ok, vamos lá então. Respirar é algo tão automático, né? A gente nem para pensar nisso. Mas, por trás dessa simplicidade aparente, tem uma engenharia biológica super complexa, vital mesmo. E o interessante é que o sistema respiratório não trabalha sozinho, né? Ele faz uma dupla essencial com o sistema circulatório. Isso para fazer a tal da respiração externa. O que é isso exatamente? Pois é, respiração externa é basicamente a grande troca de gases entre o ar que está fora e as células lá dentro do nosso corpo. Pensa assim numa sequência de 4 passos mais ou menos. O primeiro é a ventilação, ou a respiração mesmo, o ato de inspirar e expirar. Puxar o ar e soltar o ar, renovando o que está lá no pulmão. O segundo passo são as trocas gasosas que acontecem lá nos pulmões. O oxigênio que a gente inspirou passa para o sangue, sabe? E o gás carbônico, que é o lixo do metabolismo, sai do sangue e vai para o ar que a gente vai expirar. O terceiro, esses gases não ficam parados. Eles precisam ser transportados pelo sangue. O sistema circulatório leva eles para todo canto. E o quarto passo, que é o destino final do oxigênio, é a respiração celular. Lá dentro da célula, o oxigênio é usado para gerar energia. E aí libera o CO2, que volta para o pulmão para ser eliminado. É um ciclo, né? Não para. Que coordenação incrível! E olha que a coisa fica ainda mais interessante. Pelo material, o sistema respiratório faz muito mais. Não é só botar ar para dentro e para fora. Quais seriam as funções primárias, aquelas que mais se destacam? Bom, a mais óbvia, sem dúvida, é a troca de gases. Levar o oxigênio para os tecidos para as células fazerem energia e tirar o gás carbônico que sobra desse processo. Sem isso, as células param. Simples assim. Mas tem outras funções super importantes, talvez menos na cara. Uma delas é a regulação do pH do sangue. Regular o pH? Como assim? O pulmão mexe com a acidez do sangue? Exatamente. O CO2, quando ele se dissolve no sangue, ele forma um ácido fraco. Então, controlando a velocidade e a profundidade da respiração, o sistema respiratório ajusta quanto CO2 a gente elimina. Se a gente respira mais rápido, elimina mais CO2, o sangue fica menos ácido. Se respira mais devagar, acumula CO2, fica mais ácido. É um controle fino, sabe? Ajuda a manter o equilíbrio ácido-base do corpo. É a tal da homeostase. Essencial para tudo funcionar direitinho. Outra função-chave é a proteção. O ar que a gente respira, tá cheio de coisa. Poeira, poluição, vírus, bactérias. O sistema respiratório tem barreiras, tem mecanismos para filtrar, prender e até destruir esses invasores. É uma linha de defesa muito importante. E claro, tem a vocalização. O ar passa pelas cordas vocais lá na laringe, faz elas vibrarem, e aí saem os sons que a gente usa para falar, cantar, se comunicar. Nossa! Troca de gases, equilíbrio químico, defesa, comunicação, quanta coisa. E o material ainda fala de funções secundárias. Quais seriam essas habilidades extras? Sim, ele tem os talentos meio escondidos. Por exemplo, ele ajuda na regulação da temperatura e da hidratação. A gente perde calor e vapor d'água quando expira, Isso ajuda a resfriar o corpo, principalmente quando a gente faz exercício. Ele também tem um papel químico importante. Produz a enzima conversora de angiotensina, a ECA, que é fundamental no controle da pressão arterial. Peraí, a mesma ECA ligada à pressão alta é produzida no pulmão? Essa mesma, produzida nas células que revestem os capilares dos pulmões. E mais, o pulmão funciona tipo um filtro químico. Ele inativa algumas substâncias bioativas que estão circulando no sangue, tipo a bradicinina, que tem a ver com inflamação. E não dá para esquecer da olfação. O nosso cheiro, depende de receptores que ficam lá no alto do nariz. Que versátil.
É muito mais complexo do que parece à primeira vista. Mas para conseguir fazer tudo isso, conduzir, limpar, aquecer, umidificar, trocar gás, ele precisa ter uma arquitetura muito específica, né? Como é que essa estrutura se organiza, funcionalmente falando? Fisiologicamente, a gente divide o sistema em duas grandes áreas, tá? A primeira é a zona condutora. Pensa nela como os canos do sistema. Começa no nariz, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e vai até os bronquíolos terminais. A função aqui é levar o ar até onde vai ter a troca. Mas nesse caminho, ele já vai sendo preparado, aquecido, umidificado, limpo. A segunda área é a zona respiratória. É ali que a mágica acontece, a troca de gases entre o ar e o sangue. Ela começa onde a condutora termina, com os bronquíolos respiratórios, e inclui os ductos alveolares, os sacos alveolares e, finalmente, os alvéolos. São milhões desses saquinhos de ar minúsculos, parecem uns cachos de uva, sabe? E eles formam uma área de superfície gigante para a troca gasosa. A estrutura toda parece uma árvore de cabeça para baixo. A traqueia é o tronco e as vias aéreas vão se dividindo, se ramificando, umas 24 gerações de divisões, até chegar nas folhas, que seriam os alvéolos. Uau, 24 gerações? É muita ramificação. Vamos olhar mais de perto para algumas dessas peças-chave? Quais estruturas e suas funções específicas valem um destaque maior? Bom, começando pela porta de entrada, o nariz. Além de deixar o ar entrar, ele tem aqueles pelos, as vibriças, né? Que filtram as partículas maiores. Tem também uma mucosa cheia de vasos sanguíneos que aquece o ar e glândulas que produzem muco para umidificar. E ainda tem os receptores do olfato e serve como caixa de ressonância para a voz. Descendo um pouco tem a faringe. É um corredor que serve tanto para o ar quanto para a comida. É um ponto estratégico, porque ali ficam as tonsilas, as amígdalas e adenoides, que são tipo postos avançados do sistema imune. Logo abaixo vem a laringe, a caixa da voz, tem as cordas vocais e uma portinha importante, a epiglote, que fecha a passagem do ar quando a gente engole, para a comida não ir para o lugar errado. Ah, a famosa epiglote. Isso. Aí vem a traqueia, o tubo principal que leva o ar para os pulmões. Ela tem anéis de cartilagem para não fechar, sabe? E continua limpando e umidificando o ar. A traqueia se divide nos brônquios principais, um para cada pulmão. Eles entram nos pulmões e se ramificam na árvore brônquica, distribuindo o ar. Nas paredes dos brônquios e bronquíolos tem músculo liso, que contrai ou relaxa para controlar o fluxo de ar. E lá nas pontinhas dessa árvore estão os alvéolos, os locais da troca gasosa. São estruturas super delicadas, paredes fininhas, coladas nos capilares sanguíneos. E são eles que produzem o surfactante, que é essencial para manter eles abertos. Os pulmões, bom, são os órgãos que abrigam toda essa árvore brônquica e os alvéolos. Por fora, eles são cobertos pelas pleuras. São duas membranas fininhas, com líquido entre elas para lubrificar. Esse sistema das pleuras não só protege, mas ajuda a grudar os pulmões na parede do tórax para eles poderem expandir quando a gente inspira e cria uma pressão negativa ali que é crucial para a respiração. Você falou bastante do aquecimento, umidificação e filtração lá na zona condutora. Por que esse pré-tratamento do ar é tão vital antes de chegar nos alvéolos que são tão delicados? É fundamental. Pensa nos alvéolos, são estruturas muito delicadas. O ar frio e seco poderia ressecar, irritar essa superfície, sabe? Isso ia prejudicar a troca de gases, podia até causar inflamação. O aquecimento que vem do calor do sangue que passa ali na mucosa e a umidificação pela água que evapora da superfície úmida e das secreções garantem que o ar chegue lá nos alvéolos na temperatura do corpo e cheio de vapor d'água. Isso otimiza a passagem dos gases e protege as vias aéreas lá embaixo. Além disso, evita o broncoespasmo, que é quando os músculos das vias aéreas contraem demais, dificultando a respiração. Ar frio e seco pode disparar isso em quem tem sensibilidade. Entendi. E a filtração? Você mencionou a depuração mucociliar. Como funciona isso? Ah, sim. A filtração começa no nariz, com os pelos. Mas o mecanismo mais sofisticado
é essa depuração mucociliar. As vias aéreas, desde a traqueia até os bronquíolos, são forradas por células que produzem muco, e outras células com cílios minúsculos na superfície. O muco forma uma camada pegajosa que captura tudo: poeira, pólen, bactérias. E os cílios batem juntos, coordenados, tipo uma onda, empurrando esse muco sujo sempre para cima, lá para a faringe. É como se fosse uma escada rolante de limpeza mesmo. Lá na faringe, esse muco geralmente é engolido e a gente nem percebe. Uma escada rolante de muco? Que ideia genial! E você tinha comentado que a fibrose cística afeta isso, né? Sim, exatamente. Para esses cílios conseguirem bater direitinho e empurrar o muco, precisa ter uma camadinha fina de líquido entre os cílios e o muco, um líquido mais aquoso. A formação dessa camada depende de um canal, chamado CFTR, que transporta íons cloreto para fora da célula. Na fibrose cística, esse canal não funciona direito. Sem essa camada de água suficiente, o muco fica grosso, grudento. Os cílios não conseguem mover. Ele aí acumula nas vias aéreas. Isso dificulta a respiração e vira um prato cheio para bactérias crescerem, causando infecções crônicas. Mostra como uma pecinha molecular é vital para o sistema de defesa todo. Faz todo sentido. E falando nessas estruturas delicadas, os alvéolos enfrentam um desafio físico particular por serem tão pequenos e úmidos, certo? A tal da tensão superficial. O que é isso e por que é um problema ali? Exato. Pensa na superfície de qualquer líquido em contato com o ar, tipo uma gota d'água. As moléculas de água na superfície se atraem mais entre si do que pelo ar. Essa atração cria uma força, a tensão superficial. Funciona como uma película elástica que tenta diminuir a área da superfície. É por isso que a água forma gotas. Dentro dos alvéolos, essa camadinha fina de líquido também tem tensão superficial. E essa força tende a fechar o alvéolo, a fazer ele colapsar, sabe? Especialmente no fim da expiração, quando ele está menor. Se não tivesse nada para lutar contra isso, a gente precisaria fazer uma força enorme para reabrir os alvéolos a cada vez que inspirasse. Respirar seria exaustivo. E tem mais um detalhe físico aí, que a lei de Laplace descreve. Simplificando, ela diz que a pressão para manter uma bolha, ou um alvéolo, aberto, é maior quanto menor for o raio dessa bolha, se a tensão superficial for a mesma. Isso quer dizer que os alvéolos menores teriam uma tendência natural a esvaziar o ar deles para dentro dos alvéolos maiores. Isso ia levar a um colapso dos pequenos e uma ventilação super instável, ineficiente. Nossa, um cenário bem complicado mesmo. Então, qual foi a solução brilhante da natureza para esse problemão físico lá nos alvéolos? A solução é uma substância fantástica, o surfactante pulmonar. Ele é produzido e liderado por células especiais na parede do alvéolo, os pneumócitos tipo 2. O surfactante é uma mistura complexa. Tem principalmente lipídios, gorduras, né? O principal é a dipalmitoilfosfatidilcolina, ou DPPC. E tem também algumas proteínas específicas, as apoproteínas. Essa mistura tem uma propriedade incrível. Ela se espalha ali na interface entre o líquido e o ar, dentro do alvéolo, e reduz drasticamente a tensão superficial. E quais são os efeitos práticos dessa redução da tensão superficial? O que isso muda? Muda tudo. São vários efeitos e todos vitais. Primeiro, ao diminuir a tensão, o surfactante estabiliza os alvéolos, principalmente os menores. Impede que eles colapsem quando a gente expira. Ele basicamente anula aquele efeito problemático da lei de Laplace, permitindo que alvéolos de tamanhos diferentes funcionem juntos, sejam ventilados. Segundo, ele aumenta a complacência pulmonar. Complacência pulmonar. O que seria isso? Pensa tipo na elasticidade do pulmão ou na facilidade com que ele se expande. Com menos tensão superficial puxando os alvéolos para fechar, fica mais fácil de inflar eles. Isso diminui muito o trabalho que os músculos respiratórios precisam fazer para a gente inspirar. É por isso que bebês prematuros, que às vezes não produzem surfactante suficiente ainda, têm tanta dificuldade para respirar. E terceiro, o surfactante ajuda a manter os alvéolos secos, previne o edema pulmonar, porque a tensão superficial menor diminui a força que puxaria líquido dos capilares para dentro do alvéolo. É realmente uma substância-chave.
Além dessa proteção química interna com o surfactante e a limpeza da escada rolante mucociliar, a gente tem reflexos bem conhecidos, como a tosse e o espirro. Como eles entram nesse esquema de defesa? Ah, sim. São reflexos de expulsão. Mecanismos de defesa rápidos e potentes. O espirro ele é disparado por alguma irritação na mucosa do nariz ou da faringe. Poeira, pólen, pimenta, até luz forte para algumas pessoas. É uma expulsão violenta de ar, principalmente pelo nariz. Já a tosse é uma resposta a uma irritação mais embaixo, na laringe, traqueia ou brônquios. Pode ser causada por muco acumulado, fumaça, um pedaço de comida que foi para o lugar errado, ou infecções, né? A tosse é uma expulsão forçada de ar mais pela boca. Mas os dois têm o mesmo objetivo: limpar as vias aéreas rápido, de forma eficaz, expulsar o que está irritando ou o excesso de muco. Faz todo sentido. Agora, juntando tudo isso à estrutura, as funções, os mecanismos de proteção, como é que a física explica o movimento do ar em si? Como as leis dos gases entram nessa história toda? A respiração, na essência, é um fenômeno físico. É fluxo de ar movido por diferença de pressão. Primeiro, a gente tem que lembrar que vivemos mergulhados num oceano de ar, que exerce a pressão atmosférica, a PAT. Ao nível do mar é uns 760 milímetros de mercúrio. E o ar sempre flui de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Sempre assim. A chave para ventilação, para entrada e saída de ar, está na lei de Boyle. Ela diz que, para uma quantidade fixa de gás, numa temperatura constante, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Ou seja, se você aumenta o volume de um recipiente, a pressão do gás lá dentro diminui. Se você diminui o volume, a pressão aumenta. Nossos músculos respiratórios, o diafragma, os músculos intercostais, funcionam como uma bomba que muda o volume da caixa torácica. Ah, então é aí que a mágica acontece para o ar entrar e sair? Exatamente. Na inspiração, os músculos contraem, a caixa torácica expande e os pulmões que estão grudados nela pela pleura expandem junto. Esse aumento de volume do pulmão faz a pressão lá dentro dos alvéolos, a pressão alveolar, cair um pouquinho abaixo da pressão atmosférica. Como o ar vai do maior para o menor, ele entra nos pulmões. Na expiração normal tranquila, os músculos relaxam, a caixa torácica e os pulmões diminuem de volume por causa da elasticidade deles, aí a pressão alveolar fica um pouquinho acima da atmosférica e o ar sai. É um ciclo simples, baseado em criar essas diferenças de pressão. Outra lei importante é a lei de Dalton, das pressões parciais. Ela diz que a pressão total de uma mistura de gases, como o ar, é a soma das pressões que cada gás exerce individualmente. A pressão parcial de um gás, tipo O2 ou CO2, é proporcional à porcentagem dele na mistura. Por exemplo, o oxigênio é uns 21% do ar seco. Então, a pressão parcial dele, PO2, na atmosfera é 0,21 vezes 760 milímetros de mercúrio, o que dá uns 160 milímetros. Essa diferença de pressão parcial entre o alvéolo, onde a PO2 é menor, por volta de 100 milímetros, e o sangue venoso que chega no pulmão com PO2 bem baixa, uns 40 milímetros, que faz o oxigênio passar para o sangue. O mesmo princípio vale para o CO2, só que no sentido contrário. Ele sai do sangue para o alvéolo. Ah, e é importante lembrar que dentro das vias aéreas o ar fica úmido, né? E o vapor d'água muda um pouco essas pressões parciais em relação ao ar seco lá fora. Que visão completa! Recapitulando então os grandes pontos. O sistema respiratório é super multifuncional. Vai muito além da troca de gases, com papéis até inesperados na regulação do pH, na defesa do corpo, produção de substâncias como a ECA e até na nossa voz. Vimos a inteligência da estrutura, dividida em zona condutora e respiratória, cada uma com sua tarefa. Exploramos a engenhosidade dos mecanismos de proteção, o jeito de preparar o ar, aquela fantástica escada rolante mucociliar e os reflexos de tosse e espirro. E desvendamos o segredo do surfactante, essa molécula salvadora que desafia a física lá nos alvéolos, e como as leis básicas dos gases governam o simples ato de inspirar e expirar. É muita coisa acontecendo a cada respiração. Perfeito. Fica bem claro que é um sistema de uma complexidade e uma integração admiráveis, né? Cada partezinha, cada mecanismo contribui para um funcionamento que, na maioria das vezes, é tão eficiente, tão automático que a gente nem percebe.
É uma bela demonstração da elegância da biologia para resolver problemas físicos e químicos complexos. Exato. E para nossa reflexão final, pensando nessa engenharia toda, tão refinada por trás de cada respiração, desde preparar o ar com todo cuidado, até a estratégia bioquímica para evitar o colapso dos alvéolos, o que isso nos diz sobre a resiliência, mas talvez também a fragilidade desse sistema? Como ele lida com os desafios que a gente enfrenta hoje, como a poluição do ar, que desafia os filtros, ou condições médicas que atacam partes específicas, como o surfactante ou a função dos cílios. Fica a pergunta sobre como nossa fisiologia interage com o ambiente que está sempre mudando.